Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma nova playlist onde eu vou te ensinar os equipamentos e produtos perfeitos para você começar a fazer customizações de tênis. Essa playlist eu vou englobar vários conteúdos relacionados à customização de tênis. E se você quer aprender, quer evoluir nessa área, continua acompanhando esse vídeo até o final para você entender tudo o que é necessário e também como fazer as suas customizações de forma simples, prática, passo a passo. Na aula de hoje nós vamos começar falando sobre os equipamentos e produtos perfeitos para você customizar os seus tênis. Com esse guia completo, você vai saber tudo o que é preciso para utilizar e fazer suas customizações com qualidade profissional, seguindo aí uma metodologia que eu utilizo para fazer os meus trabalhos, tanto na customização de tênis, como também para outros trabalhos que é realizado aí na pintura de couros, independente se é tênis ou bolsas, estofados, enfim. Vai servir para diversas áreas e você vai ver como é muito simples utilizando essas técnicas e todo esse conhecimento. Para começar aqui a nossa aula sobre os principais equipamentos, que são os equipamentos e produtos perfeitos para você utilizar na customização dos seus tênis. Vamos começar falando aqui sobre os 3 modelos de plotter de recorte. A plotter de recorte é o equipamento perfeito para cortar e criar os seus desenhos, mesmo que você não saiba desenhar. Esse equipamento não é obrigatório, mas é muito importante o investimento nesse modelo de equipamento para criar e fazer seus desenhos exclusivos e com um acabamento profissional. Existem atualmente 3 modelos de equipamentos que você pode optar por escolher aí para fazer os seus trabalhos, tanto seja desenhos mais elaborados, como também desenhos simples, onde você vai cortar ali um logo ou até mesmo uma imagem de algumas letras, enfim. Você vai conseguir utilizar esse equipamento para acelerar aí a sua produção e a criação dos seus trabalhos, mantendo sempre a qualidade final em perfeitas condições. E, como eu já disse, são 3 equipamentos. Vamos conhecer agora esses 3 equipamentos e você vai ver qual deles é o perfeito para você. O primeiro modelo, que é o que eu mais utilizo aqui, que eu tenho, é a Silhouette Camel. A marca Silhouette é uma das marcas mais comuns quando falamos de plotter de recorte de baixo custo, por ser um equipamento de fácil utilização. Seu preço final é muito atraente comparado com os modelos que também são utilizados em grande produção. Esse modelo é de pequeno porte, então o que significa que você não vai conseguir utilizar em massa para fazer muitos trabalhos, mas ele atende muito bem para customização de tênis. É um dos equipamentos que eu utilizo tanto para customizar tênis, capacetes, paralamas de moto, e dá até mesmo para você personalizar peças de carro que são peças maiores. Basta você saber trabalhar com a arte para fazer a junção dessa arte aí em peças maiores do que uma área de 30 centímetros, que geralmente é o que essas máquinas cortam, uma área de 30 a 35 centímetros. Mais do que isso de largura, você vai ter que fazer um investimento bem mais alto, pois agora a Camel, que é a Silhouette, tem plotters de recorte com áreas de corte bem maior, e mais o investimento se torna também um pouco mais alto. Aí eu diria que não vale a pena esse investimento, pois você encontra outras opções com valores mais acessíveis e também que tem uma qualidade de produtividade muito maior, que é o que você vai conhecer aqui. Uma outra máquina também muito famosa é a Cricut. A Cricut é uma alternativa para quem não gosta da máquina Silhouette. É um bom equipamento que permite fazer trabalhos incríveis usando essa máquina, possibilitando criar e cortar diversos materiais diferentes. Essa máquina Cricut, ela é muito similar à máquina Silhouette. Ambas as máquinas não são produzidas aqui no Brasil. Algumas delas você pode ter uma certa dificuldade para encontrar assistência técnica, então é muito importante que você pesquise muito bem a respeito da assistência, faça a verificação. Atualmente a que eu mais estou utilizando, eu nunca utilizei a Cricut, então não posso te garantir se ela tem uma vida útil boa, se ela é perfeita para você utilizar. É claro que eu já vi alguns tutoriais no YouTube a respeito, muitas pessoas utilizam essa máquina e gostam. Isso é uma questão de opinião, então eu não sei te dizer, pois eu nunca usei. Mas a Silhouette, desde quando eu tenho já há mais de 2 anos, ela não me deu problema nenhum, apenas a substituição de agulha, que é muito comum e necessário aí para você fazer os seus trabalhos, pois ela vai se desgastando conforme o corte.
E para finalizar aqui sobre as plotters de recorte, a Foison Brasil. Essa é a marca perfeita se você quer fazer apenas um único investimento. A marca Foison é uma marca de máquinas plotter de alto nível e que permite criar diversos materiais diferentes com muita facilidade. Porém, não é um tipo de equipamento para qualquer pessoa, pois o custo inicial se torna bem mais alto do que os modelos anteriores. A grande vantagem é que você vai ter um corte muito maior e conseguir fazer qualquer tipo de corte com esse equipamento, pois a pressão de alguns modelos dessa máquina pode ser de até 1 kg. A pressão é quando a agulha pressiona a superfície. Então isso significa que quando você tiver um material muito mais denso, muito mais grosso para cortar, essa máquina ela vai conseguir fazer esse corte tranquilamente, pois a pressão dela pode chegar até 1 kg aí, e isso é muito bom. Comparado à Camel, que existe uma Camel maior, eu optaria por essa daqui, a Foison, pois a Foison tem assistência no Brasil, mas se você quer começar com um único investimento, eu sugeriria, com base na minha experiência, que você optasse pela Foison Brasil, ok? Lá existe várias máquinas, claro que tem uma limitação de produção desses equipamentos, mas entre em contato, procura saber direitinho, estuda direito, assim você vai conseguir fazer o investimento correto na máquina perfeita para você fazer os seus trabalhos, ok? Agora sim, você entendeu os 3 modelos de plotter de recorte de baixo custo. Existem alguns outros modelos de plotter de recorte que tem um suporte, um tripé já, com uma área de corte bem maior, porém essas máquinas elas acabam cortando apenas vinil. Essas que eu estou te apresentando, elas cortam acetato, elas cortam outros tipos de materiais que, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, você vai conseguir aí utilizar para diversas finalidades. Agora vamos falar sobre os 3 modelos de compressores para você utilizar para fazer os seus trabalhos e conseguir aí ter melhor qualidade do que utilizando um pincel apenas. O compressor vai possibilitar você tornar o processo de pintura muito mais rápido e ágil, garantindo o acabamento perfeito e sem manchas. Porém, escolher um modelo ideal é fundamental para conseguir extrair o máximo do seu aerógrafo. Essa é uma parte opcional, você não precisa de uma plotter de recorte para começar e você não precisa de compressor e aerógrafo para começar. Você pode fazer seus trabalhos no pincel, vamos falar isso mais adiante, mas se você quer ter um trabalho profissional, uma qualidade, um acabamento, deixar inveja, você deve ter aí pelo menos um aerógrafo e um compressor para começar. Eu quero listar aqui os 3 modelos de compressores que eu recomendo para quem está começando e para quem quer ter aí uma linha de produção maior e conseguir fazer vários trabalhos durante um único dia sem se preocupar aí com o tempo ou a qualidade do acabamento final. E para isso eu vou listar aqui, ó, o primeiro equipamento é o mini compressor da OneTools. Com o mini compressor da OneTools você não vai precisar realizar um alto investimento em um equipamento para começar a fazer suas customizações. Esse é o modelo perfeito para quem está começando e quer ver o retorno do seu investimento logo no curto prazo, que significa que mesmo você fazendo esse investimento nesse compressor e no aerógrafo que eu vou indicar aqui, você vai ter um valor de investimento bem mais baixo e vai conseguir logo nos primeiros trabalhos recuperar todo esse investimento. Esse é um tipo de equipamento perfeito, que é o que eu utilizo atualmente para fazer alguns trabalhos. Eu tenho 2 dos compressores que eu vou listar aqui e eles são perfeitos e não vai te dar problema no curto período de tempo. Eu já tenho esse compressor aqui, ó, esse mini compressor da OneTools há 1 ano e ele tem uma boa durabilidade, um bom desempenho, não deixa a desejar. Então, se você quer começar, o mínimo para você fazer uma customização em tênis é esse modelo de compressor. Existem outros modelos de compressores de pequeno porte, por que eu não listei eles aqui? Porque eles não aguentam. Você vai ter mais dor de cabeça, a pressão que eles fornecem para o tipo de trabalho que é exigido, para o tipo de tinta que você vai usar, ele não vai ter força suficiente muitas vezes para projetar essa tinta com uma superfície bem fininha, mantendo aquele acabamento bem profissional. E isso é muito importante se você quer ter aí um bom trabalho final nos seus projetos. Um outro modelo de compressor é o Comp Brasil de 30 litros. O compressor Comp Brasil é um compressor de médio porte e muito silencioso. Esse é um modelo perfeito para quem trabalha com customizações, tem muitos projetos para fazer diariamente. Com esse modelo, você evita problemas do compressor sobreaquecer e consegue trabalhar por várias horas seguidas sem problemas. Esse é o compressor perfeito se você tiver condições de optar, pois ele, além de ser silencioso, ele tem um cilindro de armazenamento que o outro não tem, o que vai garantir que ele não fique trabalhando constantemente ali conforme você vai utilizando. Ele enche o cilindro, depois que ele encheu esse cilindro, aí sim, ele desliga, fazendo você trabalhar sem se preocupar com sobreaquecimento. Esse é um modelo de um custo
relativamente um pouco mais alto, pois por ele ser silencioso, então é muito importante que você analise todas as opções antes de tomar uma decisão. O próximo compressor já são os compressores profissionais. Esses compressores eles trabalham com uma faixa de pressão mais acima do que o normal, do que os modelos anteriores. Então você, além de você precisar controlar essa pressão, você vai ter que ter um lugar um pouco mais espaçoso para armazenar esse equipamento, pois esses são equipamentos de grande porte, para a linha profissional, para a linha de pintura automotiva. Mas por que eu estou indicando ele? Pois exige a possibilidade do seu compressor, daqueles outros modelos, de acordo com a sua produção, eles não aguentar. E isso é muito importante você saber, para assim você ter uma outra opção para conseguir avançar na realização dos seus projetos. E com esse modelo de compressor você vai conseguir utilizar a pistola de pintura, lixadeiras, enfim, você vai conseguir fazer diversos trabalhos utilizando apenas um único compressor. E isso é muito importante você saber, para você não ficar limitado e não ter um alto investimento frequente em manutenção, ou até mesmo em substituir compressores pelos mesmos equipamentos. Se você tem uma linha de produção já um pouco mais alta, optar por um compressor de mais porte ou de maior potência vai permitir que você consiga aí fazer os seus trabalhos tranquilamente e sem dor de cabeça, ok? Então, agora você conheceu os 3 modelos de compressores que eu indico você optar para começar a fazer suas customizações de tênis ou até mesmo artigos de couro. E agora nós vamos falar sobre os 2 modelos de aerógrafos perfeitos. Para realizar uma pintura em tênis, não é preciso de aerógrafos importados ou super caros. Com esses 2 modelos que vou indicar, você vai conseguir fazer diversos trabalhos com qualidade profissional, sem correr o risco de ter problemas durante o uso. Esses modelos, eles são muito baratos, confie em mim, são muito acessíveis, você vai conseguir ter aí uma produtividade muito eficiente utilizando esses modelos de aerógrafo. O primeiro modelo de aerógrafo que eu quero indicar aqui é o aerógrafo da OneTools ON05. Esse modelo é perfeito para quem gosta de fazer pinturas lisas, o que significa que por esse modelo de aerógrafo ter uma abertura em seu bico de 0,5 mm, você vai conseguir pintar um tênis em poucos minutos, sem correr o risco de escorrer a tinta ou de ter manchas na sua pintura. Esse modelo, por ele ter um bico de 0,5, você vai ter melhor performance, o seu aerógrafo não vai ficar entupindo constantemente e você não vai se preocupar em diluir muito a sua tinta, principalmente se você trabalha com uma das tintas que é a base de água, seja a Angelus ou da Horizonte, ok? Você não vai precisar diluir muito e a tinta vai fluir muito bem, tendo uma cobertura muito melhor do que o normal, ok? Então, se você tiver só utilizando um aerógrafo para fazer uma pintura ali localizada, não é desenho, uma pintura suave, sutil, você utiliza o aerógrafo de 0,5. Agora, se você quer fazer trabalhos mais elaborados, quer ter ali uma qualidade, uma precisão maior, aí eu já vou te indicar o aerógrafo da OneTools ON03. Por isso, e com esse aerógrafo, por ele ter um bico de 0,3 mm, você vai conseguir ter melhor controle do fluxo da tinta e vai conseguir ter resultados finais incríveis. Por ele ter ali uma limitação na abertura, e esse modelo de aerógrafo eu já sugiro para você utilizar para tintas à base de solvente, que é uma das tintas que eu vou indicar aqui para você utilizar. O outro aerógrafo funciona muito bem com qualquer tipo de tinta, porém, dependendo do detalhe que você for fazer no seu trabalho, você não vai ter muito o controle desse fluxo da tinta. Você não vai conseguir uma precisão muito assertiva, mas se você tiver a habilidade, você vai conseguir. E nas próximas aulas eu vou mostrar isso aqui. Então, se você não está inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva para não perder as próximas aulas, pois eu vou te mostrar na prática como fazer algumas customizações em tênis, ok? Agora você aprendeu os 2 modelos de aerógrafos que eu indico você optar para começar. Caso você já tenha noção, já tenha o seu modelo de aerógrafo, você pode vir utilizar o que você já tem e o que você já está utilizando. Assim, nas próximas aulas você já vai pegar como melhorar a qualidade dos seus trabalhos, como fazer os seus primeiros projetos. Agora vamos falar sobre os pincéis perfeitos para customização de tênis. Utilizar os pincéis na customização é importante em algumas situações, seja para realizar o desenho do começo ao fim, como para realizar alguns retoques em algumas situações. Saber qual modelo de pincel usar é fundamental para conseguir o melhor resultado final em seus desenhos e pinturas. Os pincéis, eles são muito importantes na customização
customização de tênis e você vai entender mais nas aulas práticas. Aqui vamos ficar um pouco mais na parte teórica, mas depois quando você começar a observar a prática, como vai funcionar, aí sim você vai entender que é muito importante você ter diversos tipos de pincéis e principalmente o aerógrafo com o compressor para você fazer a união entre essas duas técnicas de pintura para você conseguir extrair o melhor resultado final aí nos seus projetos. E para isso existe dois tipos de pincéis. Os pincéis de ponta larga, esses modelos de pincéis são perfeitos para você realizar seus desenhos sem a necessidade do aerógrafo, o que pode ser uma alternativa para conseguir realizar o processo de pintura e conseguir fazer o trabalho em um tempo razoável. Por existir vários modelos de pincéis, recomendo testar várias marcas para conseguir encontrar o perfeito para você. Atualmente gosto dos modelos da marca da Condor. A marca Condor para mim ela é uma das melhores, pois as cerdas que alguns pincéis que essa marca tem são muito mais macios, o que não deixa marcas ali na superfície. Então, se você tiver alguma preferência de marca, você pode utilizá-la. E se você já vem usando algum modelo de pincel e gostaria de me indicar que seja perfeito, me deixa aqui nos comentários, assim eu vou também aprender um pouco mais com você. E assim nós vamos compartilhando esse conhecimento para muito mais pessoas. Então esses são os pincéis de pontas grossas ou pontas largas, que são mais utilizados para preenchimento ali da superfície, para você fazer uma pintura mais de larga escala. E existe também os pincéis de ponta fina. Os pincéis de ponta fina é fundamental você ter alguns modelos diferentes, por ser trabalhos muito pequenos, alguns projetos podem necessitar de retoques e para conseguir a perfeição no acabamento final, recomendo o uso de pincéis de ponta fina. Como você pode ver aqui na imagem, existe essa linha da Condor de pincéis de ponta fina. Algumas têm as cerdas bem grandes e esses são perfeitos para você fazer apenas alguns detalhes bem precisos, sem que você tenha ali problemas de manchar ou até mesmo de danificar a sua pintura, que é a parte ali onde você vai fazer o acabamento final. Então é muito importante você ter uma variedade desses pincéis de ponta fina. Os de ponta larga eu não recomendo tanto você ter uma grande variedade, mas alguns modelos é bom para você às vezes fazer um retoque, um preenchimento ali de larga escala, ok? Mas o mais importante é esses de ponta fina, para você sempre manter a qualidade e o acabamento final do seu trabalho em perfeitas condições. E agora, para a gente ir dando fechamento aqui na nossa aula, vamos falar sobre as melhores tintas. Para conseguir fazer a customização com qualidade profissional, é importante usar as tintas corretas e assim garantir qualidade para seus clientes. Se utilizar as tintas erradas, pode ter muitos problemas com durabilidade e acabamento final nos seus desenhos, correndo o risco de investir dinheiro de forma errada. Então, se você não quer investir dinheiro de forma errada ou tem ali um recurso limitado para investir nessa técnica, nessa habilidade, segue o que eu estou te apresentando nessa aula de forma de prioridade. Assim você vai conseguir começar a fazer suas customizações, vai começar a já ter o retorno financeiro e principalmente você já vai ver os primeiros trabalhos saindo com perfeitas condições, que é o mesmo método que eu utilizo aqui para fazer os trabalhos para TND Sneakers, ok? Então vamos começar agora falando das principais tintas. A primeira delas, e uma das melhores de todas, é a tinta Angelus Direct. A tinta Angelus dispensa comentários, sendo uma das marcas mais famosas no ramo da customização de tênis. Essas tintas é perfeita para quem quer realizar suas customizações com facilidade. Então se você tem condições ou se você mora fora do Brasil, adquira as tintas Angelus para você fazer as primeiras customizações. Essas são tintas que você vai utilizar mais no pincel, você não vai utilizar muito ela no aerógrafo, não que ela não dê para utilizar no aerógrafo, mas você precisa de maior habilidade para ter ali o melhor controle na hora da pintura, para não escorrer, pois essa é uma tinta considerada ali à base de água, não é uma tinta à base de solvente que tem uma secagem instantânea. Por ela não ter essa secagem instantânea, trabalhar com a utilização do aerógrafo se torna um pouquinho mais complicado. E aí, se você não tem a habilidade em utilizar o aerógrafo, você vai acabar tendo muito mais problema do que tendo a solução ali para fazer o seu trabalho final. Então é muito importante, se você tiver condições, começa fazendo os seus primeiros trabalhos utilizando a tinta Angelus, para você fazer ali uns trabalhos mais pontuais, uns desenhos mais simples e você se familiarizando com essa técnica. Caso você não tiver condições de encontrar as tintas Angelus, se você não mora fora do Brasil e se você não sabe, não quer importar elas, então existe uma outra alternativa muito boa, ou até mesmo um pouquinho melhor do que ela, para você fazer e encontrar facilmente aqui no Brasil. Não são essas, mas eu vou indicar mais para frente. Essas aqui são as tintas Revest Chrome. As tintas Revest Chrome é da marca Novax.
é uma tinta 100% nacional à base de solvente, perfeita para qualquer pessoa que deseja obter resultado final perfeito. Atualmente é a minha tinta preferida para realizar meus trabalhos e recomendo a utilização dessa tinta para quem quer pintar seus tênis utilizando o aerógrafo. Então, se você quer fazer seus trabalhos igual eu faço, utilizando apenas o aerógrafo, eu recomendo que você utilize as tintas da Reveste Chrome. Esquece ali a tinta da Angelus, só foca na tinta da Reveste Chrome e você vai ver que o resultado dos seus trabalhos vão ser muito perfeitos. E por você utilizar uma tinta à base de solvente junto com o aerógrafo, a tinta vai secar instantaneamente, a espessura da tinta na superfície não vai ficar muito grossa e você não vai ter marcas ali aparentes na superfície, garantindo que fosse parecendo como se fosse uma estampa nas tênis que você esteja fazendo. Isso é muito comum de parecer, pois a superfície fica muito fininha e não sobrecarrega e não perde durabilidade. Pelo contrário, acaba durando muitas vezes mais do que você sobrecarregando de tinta na superfície. Então essa é uma das tintas perfeitas à base de solvente que você deve utilizar aí para fazer suas customizações. E agora, se caso você não tem ali condições de pegar uma tinta Angelus para começar fazendo seus trabalhos no pincel, essa tinta da Reveste Chrome ela não dá muito bem para você utilizar no pincel. Você vai ter que aplicar uma camada muito grossa de tinta e por ela ser a base de solvente, ela vai acabar trazendo alguns problemas muito evidentes de marcar ali na superfície. Então eu não recomendo ela para você utilizar no pincel, apenas no aerógrafo. E aí, se você quiser trabalhar com o pincel, eu recomendo as melhores tintas que você encontra aqui no Brasil, que é as tintas Horizonte e Snickers. Existe uma outra linha também da Horizonte que não é Snickers, então você vai procurar as tintas que é o mesmo recipiente que você está vendo aqui na imagem. As tintas Horizonte Snickers é uma tinta à base de água produzida nacionalmente. Essa é uma tinta incrível, com uma pigmentação fantástica, que garante acabamento perfeito em seus trabalhos. Se você pretende começar realizando seus desenhos utilizando os pincéis, recomendo utilizar essa tinta, pois você vai conseguir bons resultados facilmente. E por ela ser a base de água, você não vai ter problema com cheiro e o mais importante, utilizando essas tintas você evita aquelas marcas na superfície que acaba acontecendo com as tintas da Novax, que é da Reveste Chrome. Então, para começar, utilize as tintas da Horizonte. Essas são as 3 principais tintas que você deve ter para começar fazendo aí os seus trabalhos. Se você não tiver condições de comprar todas elas, opte pela da Horizonte para começar, pois ela é a base de água e como você está começando agora, você não vai ter uma máquina silhuete, você muitas das vezes não vai ter um aerógrafo junto com um compressor para trabalhar. Então pode começar fazendo a utilização dessa tinta somente no pincel. E você vai se familiarizando com essa tinta, vai entendendo como trabalhar com ela. Quando você começar a ter o retorno financeiro, aí sim você vai começar a ter já o aerógrafo, o compressor, vai conseguir ter condições para investir numa tinta da Reveste Chrome e aí você vai ter uma plota de recorte para ter uma definição ainda maior nos seus trabalhos. Sabendo disso, você aprendeu agora tudo que é relacionado aos produtos e equipamentos perfeitos para você começar a customizar os seus tênis e ter resultados profissionais. E agora eu quero te fazer um convite especial. Está preparado? Quero te convidar a participar da nossa comunidade no Telegram, onde estou disponibilizando várias técnicas e métodos mostrando como você pode realizar suas customizações facilmente. Venha fazer parte agora mesmo. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Lá no grupo do Telegram eu vou compartilhar técnicas complementares, específicas, pontuais, onde eu vou te mostrar alguns hackzinhos para você fazer retoque nos seus trabalhos, para você fazer a proteção de algumas áreas onde muitas das vezes são prejudiciais ao acabamento final do seu trabalho. Se você não quer perder essas técnicas, acesse aqui o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do nossa comunidade no Telegram e lá você vai poder ter acesso a outras técnicas, não somente de customização de tênis, mas diversas outras áreas para você evoluir e aprender ainda mais sobre aerografia. Se você gostou dessa aula, é muito importante que você curta e compartilhe, ajude outras pessoas com esse conhecimento. Então é muito importante você curtir aqui embaixo do vídeo, compartilhar com seus amigos, assim mais pessoas vão aprender sobre customização de tênis, customização de peças de moto, capacetes, enfim, diversas áreas que está relacionado com a aerografia. E se você gostou mesmo e não quer perder as próximas aulas, se inscreve, clicando no botão vermelho aqui embaixo, assim você vai ser notificado dos próximos vídeos aqui no YouTube. Então eu vou ficando nesse vídeo por aqui. Na próxima aula nós vamos vir já com uma customização de um tênis, e se você não quiser perder, acesse lá o grupo do Telegram e também se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.